Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde. Pois é, hoje é segunda-feira, dia de vídeo novo e dia da gente falar um pouco sobre a lei de cotas. A lei de cotas que já tem mais de uma década, mas em 2012 ela foi revisada, né, e no meu entender ela foi aprimorada de modo a lidar com algumas críticas que se faziam à lei de cotas. A pergunta que nos chega, e é uma pergunta recorrente toda vez que eu trabalhei essa discussão com os alunos, tanto no curso de História quanto no curso de Direito, principalmente quando se discute filosofia jurídica, é se a lei de cotas não reforça o racismo, né? E eu acho que para responder a isso, a gente precisa pesar um pouco os argumentos que se tem contra a lei de cotas. E esses argumentos, talvez em número aí de 4 ou 5, né, a gente pode rapidamente falar sobre eles e aí a gente pode ter a ideia se realmente há essa preocupação ou essa consequência que colocar pessoas pelo critério racial ou econômico, porque a lei de cotas também tem um critério econômico, embora muita gente diga que não, pode reforçar a questão do racismo, né? Bom, então quais são os pontos em que a lei de cotas ela é criticada, né? Um primeiro ponto é que ela seria uma lei inconstitucional porque ela estabelece privilégios. Bom, eu tenho uma discordância desse ponto porque eu acho que várias leis elas estabelecem diferenças entre as pessoas. O próprio Estatuto da Criança é uma demonstração clara de que nós entendemos que a mesma legislação que se aplica aos adultos, né, não pode servir para as crianças, porque a criança é um ser humano num estágio diferente do adulto. Da mesma forma o idoso. Então, quando eu digo que é preciso que o idoso tenha menos tempo de espera para ser atendido no local público, quando eu digo que o idoso ele tem que ter um local mais acessível para estacionamento, eu também estou sendo inconstitucional, né? Não, eu estou estabelecendo que a pessoa idosa tem necessidades diferenciadas de uma pessoa não idosa, assim como uma mulher que está gestando, assim como uma criança, um adolescente. E quando eu transfiro isso para a questão das cotas, eu estou dizendo, né, cotas elas fazem sentido num país onde as oportunidades não são as mesmas. Então, eu preciso tratar de uma forma diferenciada. Então, eu não entendo que haja uma inconstitucionalidade, já porque existem outras prerrogativas legais que estabelecem, que enxergam, que percebem que não há uma igualdade entre todos. Aliás, aqui é um conceito de igualdade, porque a igualdade, né, todos têm o mesmo valor, não significa que todos gostam da mesma coisa, fazem a mesma coisa, sentem as coisas da mesma forma. A igualdade é todos temos o mesmo valor e as necessidades nos tornam diferentes. Ok? Bem, existe um outro argumento que diz também que a entrada de pessoas pela via das cotas em universidades ela vai prejudicar a compreensão que nós temos das carências, das deficiências da nossa educação. Eu também acho esse argumento um pouco vazio, porque eu não entendo que se havendo a entrada de cotistas nas universidades, o país vai achar que tudo está correndo muito bem com a educação. Eu acho que a nossa perspectiva crítica, né, ela vai continuar. Aliás, né, convenhamos, gente,
há muita pouca massa crítica na educação brasileira. A maioria das pessoas que fala que a educação brasileira não tem qualidade desconhece o assunto, não tem uma profundidade de debate para dizer isso. Não que eu discorde que a educação brasileira seja uma educação de qualidade, universalizada, não é isso. Mas eu discordo das pessoas que fazem esse debate, mas que não têm argumentos para tanto, né? Então eu não acho que vai haver uma desmobilização crítica a partir da entrada de pessoas pela via da cota racial ou pela via da cota econômica, né, nas universidades. Então não vejo por aí que isso vá reforçar a questão do racismo, né? Um outro argumento que também me parece bastante frágil é no sentido de que a introdução da cota ela provoca um esvaziamento da meritocracia, né? Eu acho que aqui é uma dupla interpretação equivocada. Primeiro, que universidade não é mérito, universidade é um direito. Ter uma formação universitária é para, no sentido de todas as pessoas se desenvolverem, né? Então não é tão somente porque todos precisam ter uma profissão e nem todos estão aptos para aquela profissão e portanto somente aqueles que têm o mérito é que podem exercer essa profissão. Não é isso. Esse é um raciocínio equivocado. A universidade é uma etapa, né, já o nome diz, superior do desenvolvimento educacional, pedagógico do indivíduo. Então todos têm sim o direito a fazer universidade, né? Pode-se, claro, admitir que um indivíduo não queira investir o seu tempo ou o seu recurso, no caso, se não houver uma oportunidade em uma universidade pública, e ele vai abdicar desta formação, né? Aí nós vamos para uma esfera de liberdades individuais. Mas entrar em universidade não é uma questão de mérito, é uma questão de direito, né? E a seleção de pessoas, ela não cessa com a cota. Por quê? Porque os cotistas competem entre si. Apenas existem dois gargalos de seleção, um para os não cotistas e outro para os cotistas. Então há sim uma seleção de competências pela via do Enem, do vestibular, do instrumento que se aplicar, né? Apenas que há uma separação. Então não é porque eu sou cotista que necessariamente eu estou dentro da universidade. Não, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que ter um desempenho superior aos demais cotistas naquele específico curso, naquele específico processo de entrada. Então não há esse esvaziamento meritocrático, como se costuma dizer, né? E por fim, né, também se diz que com a introdução dos alunos cotistas nas universidades vai cair o desempenho acadêmico, vai cair o próprio mérito acadêmico, o próprio nível acadêmico nas universidades. As pesquisas já mostraram o contrário, que os cotistas têm um desempenho no mínimo igual aos não cotistas, né? E deixei por último o argumento, né, de que existe um ajuste que a lei de cotas não contempla, que nem todos, né, as pessoas negras são pobres e que existem brancos que também são pobres e que também não conseguem o acesso à universidade pública pela via das cotas, né? E é por isso que eu frisei no início do vídeo, dos 10 anos, né, de 2012 para cá, que a lei de cotas ela foi ajustada a esse ponto. Então, a universidade ela faz um cálculo a partir do seu local de atuação em relação ao censo do IBGE, da proporção que se tem então de pessoas de ascendência africana, de pessoas negras, de pessoas indígenas, né, e de pessoas pelo critério da renda. E aí então se estabelece uma proporção.
onde há um número menor de pessoas que seriam beneficiadas pela cota racial, você aumenta o número de pessoas que vai ser beneficiada pelo critério de renda. Então a lei já prevê esse ajuste, tanto é que eu não considero mais a lei de cotas uma lei de acesso para pessoas pelo critério da raça, pelo critério da etnia. Eu considero que a lei de cotas é uma oportunidade para pessoas de baixa renda, pessoas que não conseguem ter a mesma condição de disputar um vestibular com os alunos que estudaram nos melhores colégios, que tinham professores particulares, que tinham aulas particulares, que faziam intercâmbio, que conheceram várias partes do mundo antes de prestar um vestibular. Então eu acho que a lei de cotas ela está ajustada à realidade do Brasil. E por último, que responde mesmo à pergunta original desse vídeo, como a lei de cotas vai reforçar o racismo, né? O Brasil já é um país racista desde antes de ser um país. O racismo já existia aqui antes do Brasil se proclamar independente. O racismo ultrapassou todo o império. O racismo nunca deixou de existir no Brasil. Eu acho que a lei de cotas ela contribui, pelo contrário, ela contribui para que o racismo seja objeto de reflexão, seja alvo de punição e que finalmente a gente consiga começar a dobrar essa chaga que envergonha o povo brasileiro, que é esse preconceito pela cor da pele, esse preconceito pela questão da renda, esse preconceito pela questão da cultura, do padrão estético. Isso realmente é uma vergonha para um país tão bonito, tão grande e que poderia servir de exemplo para o mundo, mas infelizmente não é isso que acontece. Então eu acho que a partir do momento em que nós temos pessoas negras, pessoas pobres, indígenas, cursando universidade, se diplomando e exercendo essas funções até então que causavam estranhamento quando alguém encontrava um alto executivo, um médico, um dentista de pele negra, e as pessoas diziam, não esperava isso, não se fala isso, mas você tem aquela reação de estranhamento. Você chega no consultório, vai ser atendido e o médico é um negro. Isso vai acabar, aliás já está acabando. Então eu não vejo como a lei de cotas pode reforçar o racismo. Eu vejo como a lei de cotas contribui para que o racismo efetivamente ele desapareça desse país. Eu acho que esse é um compromisso ético de todos nós. Denunciar o racismo, um autoexame, porque nós somos criados numa cultura racista e podemos ter atitudes racistas, inclusive inconsequentes, inconscientes, não inconsequentes, inconscientes, por fazermos parte desta cultura. Então eu acho que a lei de cotas ela fornece um bom material para esse debate. E quanto mais cotistas entrarem na universidade, quanto mais cotistas terminarem o seu curso superior, menos motivo nós vamos ter para estranhamento e mais motivos nós vamos ter por uma igualdade racial, para que racismo seja algo que a gente um dia, utopicamente pense, isso é coisa de 50 anos atrás, isso é coisa de quando o Brasil era um país ainda incivilizado. Eu gostaria de viver para que chegasse esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, não se torne um inimigo da lei de cotas. Procure conhecê-la, procure debater e você vai ver que ela tem efeitos positivos. 10 anos depois, a sociedade começa, via imprensa, a admitir esses efeitos positivos. Eu acho que esse já é um sinal bastante significativo. Valeu? É isso, faça a sua inscrição, deixe o seu like, traga suas dúvidas, traga suas contestações à lei de cotas, vamos debater, porque é assim que nós vamos construir um Brasil melhor, sempre pela via do conhecimento e da ética. Um grande abraço.